Randeja. Para fazer silêncio. Não está caindo nos lugares. Para frente, prestar atenção. Na aula de hoje vamos falar sobre o cristianismo. Essa aqui é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis e que tem como livro sagrado a Bíblia. A Bíblia que vem do grego biblos, que quer dizer livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes são 66. Há uma divergência no Antigo Testamento porque os católicos aceitam livros que são considerados apócrifos para os judeus. E os protestantes e os evangélicos pegaram o cânone dos judeus. Então, são 7 livros que teriam sido escritos por judeus, mas escrito em grego. E para os judeus, Deus se revelou e falou com o seu povo somente através da língua dos hebreus, que é o hebraico e o aramaico. Então, os livros que foram escritos em outras línguas que não hebraico e aramaico não são considerados revelados por Deus ou inspirados por Deus. Mas os católicos admitiram esses livros até porque a maior parte do Novo Testamento está em grego, foi escrito em grego. Então, se Deus só fala hebraico e aramaico, como é que escreveu o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas em grego? Então, no Novo Testamento é a mesma quantidade de livros, tanto para católico quanto para protestante. São 27 livros. Desses 27, 13 foram escritos por Paulo, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo que não chegou a conhecer pessoalmente Jesus. Não andou com Jesus no seu período em que Jesus esteve vivo aqui antes da ressurreição. Paulo é um abortivo, ou alguém que vem depois. Tinha os 12 primeiros apóstolos ali, Judas entre eles, Judas traiu Jesus, e segundo a tradição teria suicidado. E logo depois da ressurreição, os apóstolos vão em nomear outro, se não me engano, Matias, que é colocado no lugar de Judas. E o 13º apóstolo é Paulo. Paulo que no começo era perseguidor, assassino de cristãos. Ele inclusive participa do martírio, do assassinato do diácono Estevão. E depois ele está indo para Damasco. Depois ele está indo para Damasco, perseguir cristãos, prender e matar cristãos. No caminho, ele de cavalo, uma luz, o cego, ele cai do cavalo. E aí essa luz conversa com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele chamava-se Saulo, depois ele muda o nome para Paulo. Paulo significa pequeno, e ele dizia que era o menor de todos os apóstolos. Apesar de que é o mais importante, porque foi aquele que foi responsável por expandir o cristianismo para muito além do que os apóstolos estavam conduzindo, ou pregando, ou ensinando. Ele vai fundar diversas igrejas, inclusive cada uma das suas cartas é para uma igreja diferente que ele fundou. E hoje nós vamos falar da carta aos Filipenses, capítulo 3, onde ele fala sobre o poder da ressurreição de Cristo. Então, Cristo ressuscitou, na verdade, Cristo se encarnou, andou entre nós, depois sofreu o seu martírio, foi morto, ressuscitou o 3º dia, por 40 dias aparecendo para os discípulos depois da ressurreição, e depois de 50 dias ele enviou o Espírito Santo, que no Pentecostes desceu sobre os apóstolos em língua de fogo, e conduziu os apóstolos a sair pregando a palavra de Deus. E bem depois que o Paulo vai se converter, mas depois que ele se converte, ele se torna o principal cristão da igreja primitiva. Então essa carta, ela foi escrita mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Uma carta que foi endereçada à cidade de Filipos, uma cidade que ficava na Macedônia. Na época a Macedônia era uma colônia romana. Quando fala depois de Cristo, é depois do nascimento de Cristo ou depois que Cristo... Na verdade, há um equívoco aí, Jesus provavelmente nasceu antes de Cristo. Entre o ano 7 e 4 antes de Cristo, Jesus veio nascer. Morreu por volta do ano 30, segundo os estudos. Porque Herodes, que manda matar os bebês lá, ele morre no ano 4 antes de Cristo. E há registros, Herodes era um governador da região da Judéia e nomeado pelo Império. Então tem registro sobre isso. Então, ele morre no ano 4. Então, se Jesus nasceu quando Herodes ainda era vivo, porque Herodes que manda matar as crianças lá, porque descobriu que tinha nascido o rei dos judeus, se ele nasceu quando Herodes estava vivo, ele tem que ter nascido antes de 4, no ano 4. Enquanto ele ainda estava governando. Enquanto Herodes governava aquela região lá.
Então, provavelmente ele nasceu 4 anos de Cristo e morreu por volta do 30, com 34 anos mais ou menos. Né? Entre 4 e 7, as estimativas. Né? Então é equivocado isso aí. Oi? Isso é tudo equivocado. Equivocado porque naquela época, né, a galera não sabia contar muito bem. Né? Os calendários eram completamente diferentes, cada povo tinha um calendário, inclusive Jesus vivia entre os judeus. Os judeus têm um outro calendário, para eles estão dando 5 mil, não sei quanto, né? 5 mil, 6 mil, não sei. Os judeus. É um outro calendário, o calendário deles é lunar, ou seja, é de 28 dias, por causa da lua. Não é um calendário solar como o nosso, não é de 31 dias, é de 30 dias como o nosso. Então, há essas diferenças aí. E tudo isso fez com que, na época, para eles poderem datar, eles não conseguiram. O calendário lunar é pelas fases da lua, né? Isso, o calendário lunar é pelas fases da lua. Aí são 4 fases, são 28 dias nas fases. Cada fase é 4 fases. Isso. E só recentemente que a ciência descobriu que o ano dura 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Né? Então isso é recente. Naquela época eles não sabiam, né? Essa duração exata de que a Terra dá um giro em torno do Sol. Então tudo isso complicava você fazer uma aproximação de datas. Né? Então, ele fala sobre o poder da ressurreição de Cristo, sobre o querer conhecer do Cristo, né, nessa carta. Paulo, que é um apóstolo, ele fundou a igreja em Filipos, ele fundou várias igrejas e escreveu cartas para essa igreja. E segundo a própria carta dos Filipenses, ele estava preso na época, né, que ele escreveu, provavelmente estava preso em Roma. O Império Romano perseguiu os cristãos, porque os cristãos não queriam adorar o imperador. O imperador era considerado como um deus. E aí os cristãos tinham que ajoelhar e adorar o imperador. Os cristãos aceitavam isso, porque para eles só se pode adorar a Deus, ninguém mais. E aí por conta disso os cristãos eram presos, eram perseguidos, mortos, eram jogados das arenas no Coliseu para ser devorados por animais ferozes, como leões, tigres. Então, Paulo provavelmente ele foi morto em Roma também, foi degolado segundo a tradição. Numa dessas prisões ele foi preso algumas vezes por conta disso. E numa dessas ele foi condenado à morte. Então essa carta aos Filipenses foi dirigida aos cristãos de Filipos, né? A maioria eram gentios, ou seja, pagãos convertidos, não eram judeus. Algumas comunidades eram de judeus convertidos ao cristianismo, em outras eram de pagãos, de povos politeístas que convertem e passam a adorar o Deus único que é Jesus. Então, São Paulo com a espada do Espírito, o Espírito Santo, que é uma das armas do cristão para poder enfrentar esse mundo, na sua batalha espiritual. E a espada também representa aí a espada que teria degolado o próprio Paulo. Ele teria sido degolado, né, e sofreu o martírio em nome de Cristo. Nessa carta ele vai falar também que ele vive em Cristo, Cristo vive nele. Né? É uma pregação dirigida aí, né, dos primeiros apóstolos missionários, e dentre os apóstolos missionários, o Paulo vai ser o principal. E se o cristianismo é hoje a maior religião do planeta, é graças a Paulo, né? Porque ele que expandiu, ele foi um grande responsável por levar o cristianismo para o mundo da época, né? Próximo ali do Império Romano. Então, uma carta que também fala da ressurreição final dos cristãos. Assim como Jesus ressuscitou, os cristãos também hão de ressuscitar quando Jesus voltar de forma gloriosa no fim dos tempos. Então, Jesus voltando, os cristãos também serão ressuscitados. Ele está falando sobre isso lá na carta aos Filipenses. Ele teve uma grande influência no cristianismo, graças a Paulo. Inclusive até a corrupção do cristianismo, em grande parte, se deve a Paulo, porque Paulo vai ter uma perspectiva muito mais fideísta do que os próprios evangelhos, que focavam mais na ação. Jesus, por exemplo, em Mateus 25, ele vai falar que o que salva são as obras. Né? Qual Paulo é isso? Sara, Yasmin, Gabriel e Ana Silva. Ué, cadê? Eles estão fazendo tipo um monte? Certeza. Sara, Gabriel, Yasmin E Ana Silva. Sara, Adiel e Gabriel. Gabriel. Gabriel, né? Eu também. Tá bom, obrigada. E aí então, tá falando o quê? A influência de Paulo. A influência do Paulo no cristianismo, e ele também, podemos dizer que ele cultura a maior parte do cristianismo que a gente tem é por causa dele, porque a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Mas se pegar o Evangelho de Mateus 25, Jesus está falando lá,
né? Estive preso, fosse me visitar, estive doente, né? Estive com sede, me deste beber, estive com fome. Então, são essas obras que vão ser cobradas no dia do juízo. Mas o Paulo vai focar muito mais na fé. Ele fala que não é as obras que salvam, mas a fé. A fé em Cristo é o que salva. Há uma divergência entre os apóstolos mais antigos e Paulo nesse aspecto. Se você ver Tiago também, Tiago vai falar na sua carta que a fé sem obras é morta. Então precisa das obras. Mas o Paulo foca na fé e Paulo vai focar principalmente porque, segundo ele, não importa as nossas obras jamais podem nos conceder a salvação. Por quê? Porque tudo que a gente fizer ainda é pouco. E o que nos salvou de fato não é as nossas obras, é o sacrifício de Cristo na cruz. Então é graça, é algo que foi dado de graça e que requer a nossa fé e não as obras. Claro que o cristão vai ter que fazer obras boas, mas a fé é o fator primordial. Então, ao nome de Jesus, se dobra todo joelho e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diante de uma comunidade, a comunidade dos Filipenses era uma comunidade de soldados romanos aposentados. Então era muito fiel ao Império Romano. E ali, a igreja estava tendo divergência com o Império, justamente por conta que os cristãos não admitiam adorar o imperador. E aí Paulo estava tentando trocar uma ideia com a comunidade para fazer com que eles fossem cidadãos romanos de bem, mas também, sendo cidadãos de bem, não representassem ou mostrassem que não representavam nenhum perigo para o Império Romano, que era só uma forma de religiosidade deles, uma crença deles, e que essa crença não poderia representar uma ameaça para o Império. Então é isso que ele tenta falar nessa carta aos Filipenses, nessa epístola. Beleza? Compreenderam aí? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Favorável? Hoje é isso aí. Ô Pedro, Oi. o senhor tira aí resumindo dessa vida aí. Aqui tem também, né?